Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre os 22 anos do Parque do Biribiri. Quem vai conversar com a gente através de uma videochamada é a monitora ambiental, Sabrina, que atendeu o nosso convite. Vai conversar com a gente sobre esses 22 anos. E eu quero agradecer a você que acompanha pelas redes sociais. Estamos ao vivo nesse instante também no Facebook. E o programa já está disponível na plataforma do YouTube, youtube.com/TV Vale Diamantina. Sabrina, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa tarde. Ô Sabrina, 22 anos de Parque do Biribiri. Tem algo a se comemorar? Tem muito a se comemorar? Ah, claro que tem. Tem muito a se comemorar. Na verdade, o Vale do Jequitinhonha é honrado, né? Não só pelo Parque do Biribiri, mas por todo o mosaico de unidades de conservação da Serra do Espinhaço, né? A gente tem muita coisa para comemorar por vários motivos, né? O Biribiri, especialmente, é uma unidade de conservação que proporciona não só para o povo de Diamantina e de todo o Vale, mas da região inteira, um paraíso, né? Um paraíso natural do lado da casa de todo mundo. Quando se fala no Parque do Biribiri, né, a gente viu muitos problemas criados a partir de então. Você teve os poceiros que não foram indenizados pelo governo do estado, o desenvolvimento, né, e a qualidade de vida de muitos que foram barrados por causa do Parque do Biribiri, para ter uma instância de preservação. Nessa balança, mesmo assim, acho que temos mais a comemorar do que a reclamar? Sim, então, na verdade, além de comemorar e de reclamar, a gente também precisa refletir, né? Porque esses problemas, eles não são problemas específicos do Parque do Biribiri, e eles são passíveis de vários olhares, né? O Estado, ele não conseguiu fazer a regularização fundiária. Eu acho que pouquíssimas unidades de conservação no Brasil, elas estão com essa situação fundiária resolvida, né? A questão fundiária, ela é um problema das unidades de conservação. Aliás, a questão fundiária, ela é um problema do território brasileiro, mas no Biribiri, especialmente, apesar dos problemas que nós temos, os resultados que a gente tem, eles nos mostram que a gente tem, sim, muito a comemorar, porque nós tivemos muitos avanços tanto na relação da gestão do parque com essas pessoas, a própria regularização fundiária em si, ela deu alguns passos, né? Não caminhou como deveria, não caminhou de acordo com a expectativa de todos os envolvidos nesse processo, mas houveram, sim, muitos avanços, e esses avanços, eles são muito significativos. Vamos lá, Sabrina. O Parque do Biribiri, qual que é a área do Parque do Biribiri? Ele vai de onde a onde? Então, o Parque do Biribiri, ele tem 17 mil hectares, né? Cerca de 17 mil hectares. Eu não vou conseguir te explicar detalhadamente, mas esses limites do parque, de um modo geral, o parque está localizado todo dentro do município de Diamantina. Ele pega algumas comunidades rurais que a gente tem no município de Diamantina, como a comunidade de Mendanha, a comunidade de Pinheiro, aí tem outras comunidades menores também, comunidade de Córrego Fundo, da Aroeiras. Então, os limites do parque, para a gente conseguir entender, a gente precisa olhar o mapa do parque. O mapa do parque a gente pode disponibilizar, né? Quem tiver interesse em saber melhor quais são os limites, que às vezes realmente o pessoal tem essa confusão se está dentro do parque ou se não está dentro do parque. A gente tem um mapa que disponibiliza esses limites do parque. E esses limites, eles são revistos, né, de acordo com o que está no descritivo do parque, né, da área legal do parque. Sabrina, é uma lei estadual que criou o Parque do Biribiri. De quem é a competência da gestão do parque? Até onde o município pode? O que se pode ser feito dentro do parque? É possível fazer um turismo? É possível o quê? Então, o
parque, as unidades de conservação estaduais, existe um sistema no Brasil, né, que rege todas as unidades de conservação, que é o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, todas as unidades de conservação que são criadas no Brasil, elas são criadas e regidas por essa legislação, que é a legislação de todas as unidades de conservação. E essas unidades de conservação, elas se inserem em diferentes categorias. Então, o Parque Estadual do Biribiri, ele está na categoria de proteção integral. Então, é uma categoria de proteção mais restritiva no contexto das áreas protegidas. Então, no Parque Estadual do Biribiri, o objetivo do parque, ele traz essas limitações. A área no entorno do parque, que é a zona de amortecimento do parque, essa área de amortecimento, ela é passível de uso sustentável. Então, existem diversas atividades que podem ser praticadas. No interior do parque, no interior da unidade de proteção integral, que é o Parque Estadual do Biribiri, existem um conjunto de normas, né, um conjunto de regras a serem seguidas. Então, dá para praticar um turismo? Dá e deve ser praticado um turismo, desde que de acordo com o que está estabelecido na legislação ambiental. Mas existe um conjunto de regras que o visitante ele precisa conhecer. Dá para você praticar o turismo? Dá. De qualquer jeito? Não. Dá para você praticar o turismo de acordo com as regras estabelecidas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação para áreas de proteção integral. Eu tenho visto a legislação, né, ambiental no Brasil, ela permite algo muito cruel para as populações que são mais carentes, como do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, né? Você, por exemplo, uma empresa que precisa fazer um agronegócio no sul do Brasil, ela precisa de ter uma área de preservação ambiental, ela vem aqui no Vale do Jequitinhonha, compra terra barata, desenvolve o sul e faz a preservação aqui. No caso do parque, dos parques, ela traz um grande benefício para a proteção da fauna, da flora, do habitat natural, mas ela prejudica muito também o desenvolvimento das populações daquela região, né? É um prejuízo muito grande para a nossa população, para um ganho maior, um ganho nacional, por exemplo, macro? Então, isso é uma reflexão muito importante da gente fazer, né? Porque se nós não tivéssemos uma unidade de conservação estabelecida aqui na região, como é hoje o Parque Estadual do Biribiri, será que a gente teria a Cachoeira da Sentinela lá hoje, no lugar que ela está, preservada da forma que ela está, a Cachoeira dos Cristais, toda a área que a gente tem? Porque nós temos... Mas essa cachoeira, esses lugares sempre estiveram lá. Então, esses lugares sempre estiveram lá. Eu fiz um levantamento de tudo o que já foi estudado no Parque Estadual do Biribiri, todas as pesquisas ao longo de todos os anos de existência do parque. E aí nós temos várias famílias, gêneros, espécies de plantas e de animais que eles hoje são encontrados em abundância dentro do Parque Estadual do Biribiri e que eles não são mais encontrados na região, no entorno, em toda a região de Diamantina, fora dos limites do parque. E essas espécies, elas estão relatadas por naturalistas que passaram na nossa região nos séculos passados como espécies muito abundantes. Eram espécies muito abundantes que hoje elas não estão mais, a não ser dentro da área que está legalmente protegida. Então, isso é um exemplo de que a criação da unidade de conservação, ela traz benefícios, sim, no contexto da proteção. E quando a gente fala de proteção de fauna e de flora, a gente não está protegendo só bicho e planta, a gente está protegendo processos, porque cada bicho, cada planta está envolvido num ciclo, né? Cada bicho é comido por um outro bicho e come um outro bicho. A planta, ela alimenta um monte de abelha e essas abelhas também alimentam algumas culturas que são a base da nossa alimentação. Essas espécies, elas protegem as matas ciliares, que a gente tem várias, né? Na beira dos inúmeros córregos que passam por dentro do rio. As matas ciliares, elas protegem essa água. Então, se você for pensar, o Vale de Jequitinhonha é uma região que tem problema com água. Se você pega as atas dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural
de todos os municípios da região, você vai ver em todas essas atas, as pessoas estão relatando problemas com relação à água. E nós aqui em Diamantina, considerando o resto do vale, nós estamos numa situação privilegiada em relação a essa questão da água. Então, nós estamos dentro do semiárido, mas nós temos muito menos problemas com a questão da água do que os demais municípios, e muito disso tem a ver com a unidade de conservação. As unidades de conservação, elas conservam nascente, então elas estão conservando água, elas estão conservando vida, elas estão conservando qualidade de vida, né? Porque não adianta só viver, tem que viver com qualidade. Então, até quando a gente vai, as pesquisas que estudam essas questões, esses conflitos socioambientais, a gente procura os próprios moradores do entorno do parque, ou mesmo os visitantes, e é frequente o relato. Não, nós compreendemos que o parque ele é muito importante, porque ele proporciona essa qualidade de vida, né? É uma qualidade de vida que as pessoas que vivem na grande maioria das cidades brasileiras não têm. Você vai para uma pessoa que mora em São Paulo, que mora em Belo Horizonte, que mora em uma cidade média, numa cidade grande, essas pessoas elas não têm essa qualidade de vida. Existem pesquisas que mostram que o simples fato de estar perto de uma área verde, ela proporciona ao indivíduo uma vida com um estresse tão menor, de tal forma que isso afeta todo o cotidiano de vida da pessoa. Então, existem ganhos. Talvez nós possamos questionar o modelo, talvez nós possamos refletir sobre os processos para que esses erros políticos não se repitam ao longo do futuro. Mas, para mim, tanto como profissional, né, da engenharia florestal, da área ambiental, eu acho inconcebível você dizer que uma unidade de conservação ela não é importante, né? Talvez nós não tenhamos conseguido ainda, na medida do perfeito, conciliar as demandas das comunidades com a demanda da conservação no Brasil. Mas as unidades de conservação, elas são hoje a melhor forma que nós temos de proteger a biodiversidade. E biodiversidade não é só bicho e planta, biodiversidade é bicho, planta, micro-organismo e gente, né? Porque também protege Sabrina, processos históricos. Eu jamais iria discordar e dizer que não é importante, de forma alguma. Eu só acho que o caso da Amazônia ou o caso do Parque do Biribiri, a população local não tenha que pagar um preço de desenvolvimento para que o resto do país viva com uma qualidade ambiental melhor. Acho que é preciso discutir melhor com as comunidades se elas realmente querem isso, ou se é a necessidade de preservar, pelo menos que faça uma compensação financeira e de desenvolvimento para que essas comunidades, né, que vão ter que arcar com a falta de desenvolvimento para uma preservação ambiental, para que o Brasil possa respirar melhor. Então, eu acho que tinha que ter uma compensação, sim. Então, existem duas questões, né? Por um lado, enquanto equipe do parque, essa questão de regularização fundiária, de compensação financeira, é uma questão que foge, né? Foge a nós enquanto gestores. Na verdade, isso nos prejudica tanto quanto comunidades, né? Demandas, e é um problema que foge das nossas mãos, né? Foge da nossa capacidade. E, por outro lado, a questão de participatividade, ela é um problema do Brasil, né? Brasileiro. Jornalista, você tem, melhor do que eu, a dimensão de como essa questão de participatividade é um problema na nossa sociedade. Nós temos no Parque do Biribiri o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo, às vezes, fica vago. A gente faz um esforço muito grande para que as pessoas participem, para que as pessoas sejam ativas, para que as pessoas opinem, e nem sempre a gente tem pessoas com esse interesse de participar, de contribuir, de opinar, de falar. Não é tão fácil, não é tão simples, sabe? Mobilizar pessoas, ouvir as pessoas, demanda uma estrutura, esforços a gente faz. E nem sempre a população
ela tem uma resposta, a sociedade em geral, eu não estou falando só de comunidade do parque, né? A participatividade, ela é um problema para a nossa população, até por nossa história política, etc. e tal. Mas, na medida do possível, a gente tem caminhado. O Conselho Consultivo do Parque do Biribiri, ele existe há vários anos, ele é um conselho ativo, a equipe de gestão do parque sempre se esforça para cumprir o calendário de reuniões, para não deixar nenhuma cadeira vazia. A gente se esforça para estimular a participatividade entre os conselheiros, mas às vezes isso apresenta desafios que vão além das nossas mãos. Bom, eu quero falar um pouquinho das ações desses 22 anos. Eu vou deixar para o próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes.